Se você não se permitiu pular os 4 dias de carnaval, você merece ganhar uma surra, porque você tinha que ter aproveitado os 4 dias de carnaval. Pulado que nem pipoca em chapa quente, estudando, se aperfeiçoando e aproveitando para se resguardar, né? Tem uns que tem que estar no crime, né? Tem uns que tem que estar no fogo, mas eu espero que você esteja consciente de que onde você estiver, você está seguro e protegido entre as mãos de Deus. E isso é maravilhoso. E a gente começa o ano, tecnicamente, a partir de hoje, e começa com uma questão, dentro da própria sequência dos estudos que nós estamos fazendo, que é a questão da justiça de Deus. Será que Deus é justo? Tanta coisa acontecendo, né? Então eu pediria que a minha querida Priscila que vai ler, né, o texto, que ela lesse pra gente Romanos 3. Se você tem uma Bíblia, sua Bíblia deve ter um livro chamado Romanos 3, a partir do versículo 1 até o versículo 18. Do 1 ao 18, a Priscila vai ler pra gente. Eu queria que você prestasse muita atenção no seu texto. É um texto um tanto quanto difícil. Não é um texto muito fácil. E ele traz algumas questões complicadas. Mas é um texto lindo quando você passa a cortina. Romanos 3, de 1 a 18. Quando você passa a cortina e você depara com a maravilha que ele está trazendo, é muito bom. Romanos 3. Então, qual é a vantagem de ser judeu? Será que ser circuncidado tem algum valor? Tem sim, e de muitas maneiras. E a primeira vantagem é que Deus entregou a sua mensagem aos cuidados dos judeus. Mas se alguns não forem fiéis, será que por isso Deus vai ser infiel? De modo algum. Que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas, como dizem as Escrituras Sagradas a respeito dele. Que fique provado que tu tens razão quando falas e que sejas vencedor quando fores julgado. Mas se as injustiças que cometemos servem para mostrar que Deus age com justiça, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando nos castiga? Eu falo aqui como as pessoas costumam falar. É claro que não. Se Deus não fosse justo, como poderia julgar o mundo? Mas digamos que a minha mentira faz com que a verdade de Deus fique mais clara, aumentando assim a glória dele. Nesse caso, por que é que devo ainda ser condenado como pecador? Então, por que não dizer, façamos o mal para que desse mal venha o bem? Na verdade, alguns têm me caluniado, dizendo que eu afirmo isso, porém eles serão condenados como merecem. Então, será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos os judeus e não-judeus estão debaixo do poder do pecado, como dizem as Escrituras Sagradas. Não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas, e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Até o 20, por favor. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar
e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadores. Amém. Facinho, né? Facinho, muito bom, fantástico. Mas só para pegar o embalo desse versículo 19 e 20 aqui é a comprovação do que eu digo, e muita gente cria caso comigo com relação à questão do juízo. Aqui está dizendo, ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. A lei só te mostra isso. E quando eu digo para as pessoas, tenha juízo, eu estou dizendo que você tem que fazer o quê? Gerar situações de bem-estar. Esse é o ponto-chave. Quando eu me permito gerar situações de bem-estar na minha vida e na vida das pessoas à minha volta. Às vezes é muito cômodo eu deixar que Deus resolva tudo, que Deus faça tudo, e achar que Deus está sentado numa mesa com um saco cheio de raio jogando na cabeça de todo mundo. Mas na verdade não é nada disso. Somos nós que nos automutilamos com os raios que nós mesmos produzimos. Que fique esse ponto de observação. Mas vamos lá em cima, né? O texto começa separando, né? Porque ele vem e fala que qual é a vantagem de ser judeu? Será que ser circuncidado tem algum valor? E ele continua puxando só para o lado masculino, ele não favorece o feminino. E Paulo vem mostrar, mais uma vez, que não está mais fechado, que não é mais só dos judeus. Os judeus foram o povo escolhido. Foi o povo escolhido. Mas agora está aberto. E nós temos a oportunidade de acessar essa informação. Se bem que existe uma teoria da conspiração que todos nós somos descendentes de judeus de alguma forma. Se você começar a puxar a sua árvore lá atrás, raiz, você vai ver que você tem um pezinho lá no deserto, andando com Moisés, atravessando o mar. E isso traz um certo conforto. E a questão da circuncisão é uma questão que gera uma polêmica infinita, porque a circuncisão nada menos é do que uma comprovação de compromisso. É uma comprovação de que você se permite, é uma comprovação para transformar uma classe. É como se de repente todos nós raspássemos a cabeça, é como se de repente todo mundo pintasse o cabelo de lilás, a gente se torna separados, né? Porque naquele tempo não era um hábito dos povos promover a circuncisão. Então, o judeu, ele estabeleceu que seria um compromisso de fé. Ao 8º dia, a criança é circuncidada, numa cerimônia específica, o rabino é que faz isso, e faz com, naquele tempo era uma pedrinha afiada, tal, um negócio meio bem rústico mesmo, e isso representa que aquela criança vai ser criada, é como se fosse o batismo, né? É que ela vai ser criada, ela vai ser conduzida às leis, mas só mais tarde é que ela vai ser realmente reconhecida numa outra cerimônia. Mas o que a gente tem que entender aqui é o questionamento quando se coloca que se alguns forem fiéis ou infiéis, isso vai alterar a postura de Deus. E com certeza não. Nesse versículo 3, quando ele diz, se alguns não foram fiéis, será que por isso Deus vai ser infiel? E a resposta logo em seguida no versículo 4 diz, de modo nenhum, traz um alerta para os nossos corações com relação à justiça de Deus e à presença dele, que nós precisamos parar de julgar Deus com as nossas emoções inferiores. Nós não temos competência, nós não temos instrumentos para avaliar Deus nessa frequência que é o amor. Pense bem, se Deus é amor e a gente não tem neurônio suficiente para
contabilizar e entender esse Deus, a gente também não tem como julgar Deus. Então é muito difícil você dizer que Deus vai ser infiel porque eu fui infiel ou fiel porque eu sou fiel. Deus simplesmente é. Pronto. Deus simplesmente é. E como está escrito aqui, que fique provado que tu tens razão quando falas e que seja vencedor quando fores julgados. É claro que não. Se Deus não fosse justo, como poderia julgar o mundo? Deus, então, ele simplesmente é. Mas observe que o versículo 7 e o versículo 8 continua insistindo e pisando no barro, né? E tentando arrastar. Então, o que é que acontece? Do versículo 10 ao versículo 18, mostra um retrato da nossa realidade. Do versículo 10 ao versículo 18, fala que não tem uma só pessoa que esteja fazendo a coisa certa. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho e todos se perderam. E a pergunta que eu te faço, você se enquadra nisso? Ou acha que não? Ou tem certeza que você se desviou? E por que a gente se desvia? Por que a gente foge? Por que a gente não está fazendo o que tem que ser feito? Por que a gente continua blasfemando, criticando, condenando? A gente continua fugindo da responsabilidade desse Deus, da responsabilidade desse Deus maravilhoso. A única coisa que Deus quer é que você tenha juízo, que você gere situações de bem-estar para a sua vida e para a vida das pessoas que estão à sua volta. E você continua insistindo no caminho errado. Deus é extremamente justo. E quando a gente fala em Deus justo, a gente vai esbarrar num outro tema extremamente difícil e complicado, que é o livre-arbítrio. Deus é tão justo, que Ele nos permite bater a cabeça na parede. Deus é tão justo, que Ele nos deu a opção. Imagina bem, Ele está lá, fez o mundo, fez a terra linda e maravilhosa, construiu um paraíso, e aí Ele achou que estava faltando alguma coisa, aí Ele criou o homem. Maravilhoso, essa coisa linda, mas Ele achou que não ficou bom o homem, aí Ele aperfeiçoou e fez a mulher. Aí Ele fez a mulher muito melhor que o homem, muito mais bem equipada, pronta. E chamou os dois e falou, senta aqui, ó, o negócio é o seguinte, isso aqui tudo é de vocês, vocês podem brincar, vocês podem pular, vocês podem fazer o que vocês quiserem, come o que você quiser, planta, colhe, faz o que você quiser, mas não mexe naquela árvore ali não. Mas o homem não aguentou. E aí ele foi pescar. No que ele foi pescar, ele deixou a mulher dele desprotegida. E que ele deixou a mulher desprotegida, a mulher conversa pelos quatro ventos, a cobra passou e falou assim, oi, bom dia. E começaram a bater um papo, a cobra aproveitou e pimba. Levou a Eva para o buraco e a Eva levou o Adão junto com ela. Pensa bem. É injustiça de Deus? Não, Ele avisou. E o pior é que quando a gente conta essa história de Adão e Eva, as pessoas ficam revoltadas com a coitada da Eva e esquecem que o Adão tinha que estar do lado dela. O Adão não fez nada, ele só entrou no embalo. Porque ai dele que não comesse a maçã, né? Ia dormir com a cachorrinha, então ele teve que comer a maçã. Mas a pergunta é, a gente está fazendo isso todo dia. E muitas vezes a gente nem precisa da Eva para comer a maçã errada. Que nem maçã era, mas tudo bem. A gente fala em maçã para ter um processo, um elo de ligação, e a gente faz isso o dia inteiro, porque, como foi dito lá anteriormente, nós temos leis, nós temos regras, nós temos ordens, nós temos compromissos com Deus, aos quais nós não estamos cedendo, não estamos atendendo. E o que eu acho mais complicado no processo é que todas as ordens,
todos os compromissos que são exigidos por Deus são em nosso benefício. Em nenhum momento Deus exige de nenhum de nós algo que seja em favor dele. Ele exige que você faça alguma coisa por você. E a gente continua insistindo, não é isso. Você não sabe o que é, eu quero comer da maçã errada. E aí você imagina o povo todo perdido, bagunçado, aquela zorra total. Deus mais uma vez dá uma chance, manda Jesus pega as 10 leis, faz uma vitamina, transforma-se em 3 copos e diz, a partir de hoje é ele, eu e tu. Aí está tudo feito. Primeiro você cuida de Deus, adora a Deus, depois você cuida de você, depois você cuida do outro. Mas a gente ainda não quer saber disso. A gente continua fazendo invertido. A gente quer dar pitaco na vida do outro. O outro vem e fere a gente mortalmente. Aí a gente vai para Deus. Não foi isso que ele ensinou ele, eu, você. Mas a gente faz o contrário. A gente vai primeiro no outro, inferniza, cria caso, discute, não concorda, não aceita, não admite, não permite que o outro seja o que ele quer ser. E aí o outro se revolta, vem contra a gente, arrebenta com a gente volta. Pai, ninguém me compreende. Pai, eu tenho feito tão bonitinho, eu estou fazendo tudo certo, mas não estou conseguindo. Será? Será que está fazendo tudo certo? A Bíblia tem umas passagens que são extremamente controversas, porque a gente quer enxergar essas passagens com os nossos olhos e que questionam muito a justiça de Deus. Em determinado momento, a Arca da Aliança saiu do lugar certo. E essa Arca da Aliança teve que ser transportada deste lugar para o templo. E Davi manda que alguns homens vão buscar essa arca. E em determinado momento, a arca vem sendo puxada por uma junta de não sei quantos bois, e ela passa num buraco, e a arca vai caindo, e um dos escoltas estende a mão para segurar a arca, e no que ele toca a arca, Deus fulmina ele na mesma hora. Deus manda um raio e derrete o cara na mesma hora. E tudo que ele fez foi estender a mão para não deixar a arca cair. E aí você fala assim, mas que Deus mais miserável é esse? Como é que Deus é justo se o cara estava segurando a arca para a arca não cair? E aí a gente esquece que Deus olha o coração. E Deus tem um recado nesse momento que as pessoas fazem questão de não querer ver, que é: você precisa ser previdente. Você tem que perceber o que vai acontecer e evitar que aconteça. Se a estrada não estava correta, você tinha que ter preparado a estrada para receber a passagem da arca. No entanto, quando a arca tomba e aquele jovem estende a mão, a gente pensa, o que será que ele queria encostando na arca? Porque nós sabemos que quem encostava na arca era somente o sacerdote. E aquele que encostava na arca recebia determinados poderes. Quando ele tenta encostar na arca, que coração que ele tinha? De evitar que ela caísse? Ou de conseguir ali poderes infinitos e ilimitados? Enquanto na verdade deveria ter sido providenciado uma estrada correta para que a arca não tivesse risco nenhum, já que era o elemento mais sagrado de todos. Deus é justo? Eu continuo tendo a certeza que Ele é extremamente justo. Eu continuo tendo a certeza de que não vai acontecer nada na minha vida sem que eu não tenha providenciado, promovido e executado. E que a frequência que eu vivo está atraindo tudo que eu estou vivendo.
Se eu estou numa frequência de paz, se eu estou numa frequência de harmonia, eu vou me permitir não ter medo do que vem, porque eu sei que o que vier é em favor. Agora, se eu estou numa frequência de espizinhar, cutucar, complicar e atrapalhar, qualquer coisa que vier vai ser para prejudicar e muito. Qualquer coisa que vier vai ser para atrapalhar e muito. E aí eu preciso entender que esse Deus, ele é imparcial, ele é justo e ele sempre faz a coisa certa. No Salmo 33, no versículo 4 e 5, diz assim: porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são feitas com fidelidade. Ele ama a retidão, a justiça, a terra está cheia da benignidade do Senhor. Se você não está encontrando as bênçãos de Deus, é porque a vibração do seu coração não é de justiça. É porque você está vibrando numa frequência ruim. Deus odeia a injustiça e Ele nos dá a oportunidade de decidir o que nós queremos fazer. Por isso que a gente tem o livre-arbítrio. É justamente através do livre-arbítrio que a gente entende o poder de Deus. E esse livre-arbítrio ele é confirmado justamente nessa passagem de Gênesis, quando ele chama o homem e diz: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento. E aí a pergunta que eu faço para você: de que tamanho é a vontade no seu coração de querer fazer mexerico, querendo saber da vida dos outros? Eu já falei isso várias vezes e vou repetir, porque vai sempre bom a gente ouvir para ver se a gente aprende. Quando alguém faz uma pergunta para você e pergunta: por que você fez isso? Por que você está fazendo assim? Por que você está chegando aqui agora? Por que você não veio? Por que você fez isso? A resposta correta e exata é: por que você quer saber? Para que você quer saber? E no momento que você perguntar para a pessoa por que ela quer saber e para que ela quer saber, ela vai dizer para você o quê? Não, nada não. Então é só para fazer mexerico. E aí a gente confirma que todo porquê traz uma porcaria. Isso não é o processo. E essa curiosidade maléfica, ela se origina lá na criação. Porque quando foi dito: oh, vai ser feliz, cuida da sua vida, cuida do que é importante para você. Não, eu quero saber o que é o bem e o mal. Para quê? Esse momento foi confirmado o livre-arbítrio e hoje a gente apanha porque a gente não consegue tomar a melhor decisão, a decisão mais correta. E a gente é arrastado, levado por esse tsunami, porque a gente não consegue ter juízo e não consegue validar o poder de Deus sobre as nossas vidas. Eu não sei se você está rico ou pobre, eu não sei se você está sadio ou se você está doente, eu não sei se você está animado ou está triste, mas com certeza, se você der a Deus o poder que Ele tem, o poder que Ele é, e você se entregar a esse Deus, sua vida está resolvida. Mas você não quer saber disso. Você quer entender por que você está no buraco. Ou eu quero sair do buraco, não interessa por que eu estou no buraco. Não. Como é que eu cheguei aqui? Quem me empurrou? Quem foi o responsável por eu estar agora no chão e arrasar? Enquanto a gente buscar esse conhecimento miserável do bem e do mal, a gente vai continuar se arrastando sem realizar os nossos objetivos. E a pergunta é: qual é o seu objetivo? Qual é verdadeiramente a sua missão, a sua responsabilidade? Entender que Deus é justo, entender que Deus é maravilhoso, entender que o livre-arbítrio é nosso e que nós precisamos usar isso. No livro de Josué, no capítulo 24, versículo 15, diz assim: se porém não agrada a vocês a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor.
Aí você fala assim, mas isso aqui foi 5.000 anos atrás. Não foi. Isso não foi há 3.500 anos atrás. Isso é atual. Isso é muito atual. Qual é o Deus que você está adorando? Qual é o Deus que você está servindo? Qual é o Deus que você está cultuando? Que é isso? Eu só venho aqui na ata, eu só falo de Deus, mentira! E aí quando a gente lê lá em cima que ninguém está fazendo nada certo, que o pau está cantando, você quer empalmar. Mas o seu Deus é aquilo que você tem como verdade. O seu dinheiro, a sua casa, a sua moto, o seu carro, o seu sapato novo, as suas ideias. Você reparou? A gente briga por ideias. De onde vêm as ideias? Será que você realmente é um buraco negro que brota ideias? Ou você não entende que essas ideias estão pairando e que você pesca, e o João pesca, a Maria pesca e todo mundo pesca? De vez em quando aparecem músicas. Fui eu que fiz? Não, fui eu que fiz. E aí vai ver, o cara criou a música na mesma época, ninguém roubou de ninguém, é porque estava no ar, foi puxado. Isso acontece. Hoje, parece que tem uma máquina, né? Que o plágio é considerado quando há repetição de 7 notas. Quando repete 7 notas é plágio. Então existe uma máquina hoje que pega uma música muito conhecida e ela faz 6 notas e pula. Ela faz 6 notas e pula, e você parece que está cantando a mesma coisa. E não é plágio, porque não comprova. Porque o plágio são 7 notas sequenciais. E aí? Vai brigar com quem? Você escreve um texto na internet, põe um vídeo na internet, assim, só eu tenho poder sobre isso? Como? Quando eu digo para as pessoas que se você ficar um fim de semana trancado numa sala com internet e um computador, você escreve um livro só com Ctrl+C e Ctrl+V. É só você escolher um tema. E você sai Ctrl+C e Ctrl+V, você escreve um livro. Você monta um livro. Isso é de quem? De sua ou de Deus? Seu ou de Deus? A responsabilidade disso é de quem? Sua ou de Deus? E aí, Deus é justo ou não? Esse Deus é poderosamente um Deus maravilhoso? Ou ele é um Deus castigador, miserável, que não te entende, que não te compreende? Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Romanos 2, de 6 a 8. Então aqui está dizendo que Deus vai dar para você tudo o que você quiser de acordo com a forma como você se portar. Se você tiver juízo, gerar situações de bem-estar e criar o tempo todo coisas boas na sua direção, sua vida vai ser ótima. Mas se você continuar preocupado em o que o outro está fazendo, como que você vai fazer para virar o outro, como que você vai fazer para comandar a vida do outro, como que você vai fazer para controlar a vida do outro, para manipular o outro, você vai perder todas as suas chances. Talvez esse seja o grande problema dos relacionamentos, porque um quer mandar no outro o tempo todo. Quando é que a gente vai entender que as pessoas têm o direito de independência? E que num relacionamento não existe a história de um mandar no outro, existe a história de nos enquadrarmos na necessidade do outro, porque quando eu entendo que a felicidade do outro é a minha felicidade, eu vou fazer tudo para o outro ser feliz, e vou parar de encrenca. Mas não, a gente faz tudo pensando no nosso umbigo, achando que só a gente tem umbigo, e nesse processo de só a gente tem umbigo, a gente briga com a esposa, com a mãe, com o pai, com o filho, com o irmão, com a tia, com o colega de trabalho, com o chefe, com o funcionário. Tudo porque a gente não se permite soltar, deixar tudo para lá
Presta atenção nisso. A lição mais importante é: vai cuidar da sua vida. Vai prestar atenção nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Esquece o outro. Esquece o outro. Ah, mas você acabou de falar que eu tenho que fazer a felicidade da minha esposa. Lógico. Quando eu vou cuidar dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, eu entendo que quanto mais eu fizer por ela, mais eu estou fazendo por mim. Então eu vou fazer em abundância, mas sem a necessidade de controle, sem a necessidade de mando. É o filho que quer mandar na mãe, é o filho que quer mandar no pai, é a filha que quer mandar na mãe porque ela não toma o remédio, porque ela não quer ir no médico. Ou sua mãe tem 80 anos e você tem 50, quem é que sabe mais da vida? Por que você está azucrinando? Ajoelha e ora. Abre os braços e diz: eu te amo. Acabou, não tem que fazer mais nada. Ah, mas eu vou lá e vou arrastar e ela vai para o médico e ele vai tomar o remédio que o médico mandou e ele... Oh, que ilusão. Será que isso é gerar situações de bem-estar? Quando eu estou botando cabresto no outro e querendo que o outro faça a minha vontade e não viva do jeito que ele quer? Deus é justo. Deus é justo. Deus é maravilhoso. E isso se comprova na oportunidade de podermos cuidar muito bem de nós mesmos. Então que a gente atente para isso. Vamos começar esse ano com o pé direito, pé esquerdo, mão esquerda, mão direita, com o corpo inteiro, conscientes de que nós vamos buscar cuidar da gente. Quanto melhor nós estivermos, mais nós poderemos fazer pelo próximo. Melhor nós faremos pelo próximo. E para que eu esteja bem, eu vou louvar e adorar o meu Deus, eu vou dar poder a esse Deus, eu vou reconhecer o poder que esse Deus tem sobre a minha vida. Porque quanto mais forte e poderoso Ele for, quando eu disser Pai, Ele diz para mim: oi filho, o que é que você precisa? Pronto, está resolvido, porque esse é o Deus que eu sirvo. Um Deus que tem poder ilimitado, um Deus que tem poder infinito e que opera e age na minha vida na medida em que eu permito, porque esse é o livre-arbítrio que Ele nos deu. Amém? Vamos permitir que Deus haja nas nossas vidas, vamos permitir que esse amor seja cada vez maior e verdadeiro, vamos permitir que nós tenhamos juízo, muito juízo. Amém? Vamos fechar?